Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nani Azevedo e a agência NaniCast. Vamos conhecer hoje diretor. Ele vem de uma temporada em Nova York. Antes passou pela Surreal Hotel Artes e foi sócio durante 16 anos da Delicatessen Filmes. Trabalhou também em produtora como a Talk, a Dueto, Sentimental e a República. Conheçam Gustavo Leme! Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Prazer em Nani. conhecê-lo. Obrigado pelo convite. E Obrigado nos por estar aqui. conte, quem é Gustavo no audiovisual? Quem é Gustavo? Bom, eu tenho uma história longa já, né? Tenho uns 25 anos já, pelo menos, de carreira. Pelo menos, até mais. E vim... É engraçado. Comecei a minha história em Los Angeles, né? Eu tinha fui estudar fotografia, direção de fotografia em Los Angeles, e aí eu migrei para direção num curso na UCLA. E aí eu fiquei durante 3 anos lá e conheci um pessoal de Curitiba. Estou fazendo um resumo rápido, assim, que é bem Legal. interessante. Mas você se formou em quê? Em cinema, Em cinema. cinema e televisão, Ótimo. nos Estados Unidos, né? Mas daí eu podia eleger cursos, e aí eu comecei... que o meu sonho, eu tinha uma base fotográfica, tinha começado com still e isso bem novinho, e daí eu fui para lá para estudar direção de fotografia, mas nos primeiros 6 meses eu migrei para a direção, porque eu vi que eu precisava dirigir o todo, né? Então, Mas já estava com olhar de Já direção de tava- fotografia, que é muito Sim, importante. Esse olhar, ele... e quando eu voltei, eu dirigia e fotografava meus filmes, e também de um colega, o Cláudio Borrelli, que é um grande diretor. Conheço. Então, a gente começou a trajetória juntos lá, a gente dividia apartamento, frequentava a UCLA juntos. Já convidei o Cláudio. Olha lá. Os horários Posso deles dar- não estão compatíveis aí, viu, Cláudio? Eu vou até te mandar. E a gente começou juntos, né, até com a Talk, lá em Curitiba. E assim, como eu me formei com toda a história do cinema, a gente teve uma época, bem nesse início, que a gente começou a usar o negativo nos mercados regionais de publicidade no Brasil. E foi uma revolução, porque São Paulo fazia cinema na publicidade, né? Utilizava película, né? São Paulo e Rio. E Rio até menos. Mas o resto do país era a cultura do vídeo, das betas. E aí a gente trouxe o 16mm para cá. E eu dirigia, fotografava, a gente comprou uma câmera pequenininha e começou toda essa trajetória do cinema. E a gente explodiu, assim, em 2 anos era a produtora que mais rodava negativo no Brasil, porque a gente filmava pelo Brasil inteiro e com esse olhar cinematográfico. A gente trouxe essa estética, né? Mas você acha que você teve a oportunidade nesse segmento aqui no Brasil por ter estudado lá fora? O conhecimento, sim. Né? Eu teria uma outra trajetória aqui, que foi onde realmente eu comecei fazendo estágios. Eu estagiei na 5.6 na época, né? Com Wellington Amaral. Conheço. Você leu já o livro do Wellington? Eu li. Não. Adorei. Olha. Também sou super amiga de vários que eu vejo. Eu li o livro, eu ficava olhando tudo. E eu falava assim, gente, eu conheço toda essa galera que passou eu da comecei com ele. 5.6. Comecei com Eu ele. também, naquela época, 5.6, O2, naquela época ainda, que eu comecei em 97. Então, você imagina, toda essa a minha galera. história começou por causa da 5.6, porque eu conheci um O outro Ronaldo. amigo, que é o Raul Machado, diretor de clipes. Não sei se você conhece, Sei, Raul. já ouvi falar. Eu não conheço, mas eu já ouvi falar. Então, era a gente, os 2 assistentes de produção. Os O dois. Ronaldo Moreira, O Ronaldo Moreira... que era da Última Filmes. Sim, da Última. Era meio essa época, mas eu comecei... A gente era bem novinho. Estava lá na 5.6, daí da 5.6 Los Angeles. Depois via o Raul, que eu conheci, Cláudio Borrelli, que eles eram muito amigos de infância. E depois a gente tinha a nossa turma, Olha que legal. que era esse pessoal de Curitiba. Aí eu fui para Curitiba,
A gente começou a nossa carreira, o Cláudio começou, eu fotografava o Cláudio também, antes a entrada dele em São Paulo. Aí ele teve uma carreira meteórica também. Daí a gente veio. Aí, quando eu saí de Curitiba, fui para o Rio de Janeiro, aonde eu tenho uma proximidade com a Monique Gadenberg, que é uma grande amiga do meu irmão, Guilherme Leme, né? Que é diretor, ator. Bem que eu sabia, não ia nem ficar perguntando, mas eu tenho na família, né? Aí a Monique tinha a Dueto que trabalhava, tinha o Free Jazz, né? Depois virou o Teen Festival, aí trazia todos os grandes, né? Trazia Madonna, Stone, né? Que era Dueto Produções, e eles montaram a Dueto Filmes. E aí eu participei da primeira montagem da Dueto Filmes, que tinha Augusto Cazé, que tem a Cazé Filmes no Rio de Janeiro. Já ouvi falar também. Cazé era Cazé sócio, Filmes, era um dos primeiros sócios. Depois entrou Preta Gil, entrou o pessoal da Sentimental, né? Entrou Marquinhos, Pedro Becker. Conheço toda essa galera. O Mauricinho Luciano. Talentos. Nossa, são incríveis. Que a Sentimental se juntou a Dueto e foi. Daí eu saí da Dueto, daí virou a Dueto virou Sentimental, depois o Manguinha me puxou da Sentimental para a República. Fiquei 2 anos na República, onde conheci o meu sócio, que foi meu sócio por 15 anos, Mário Peixoto, que hoje tem a Papac, que é um grupo que tem várias produtoras, né? E aí a gente montou a primeira, que foi a Delicatessen, que eu conheci ele na República. E aí a gente ficou. Tem uma trajetória de 15 anos aí de pouquinha experiência, né? Você tem, né? Não sabe quase nada da área, imagina. Então, nos conte, que eu sei que você tem muita história, que você sabe de muita coisa, desse olhar seu mágico diante da publicidade. Fazer publicidade no Brasil, você acha... Como é que é? É difícil? E qual o seu olhar? E conte-nos também algo inusitado, algo que te marcou. Fazer publicidade... A publicidade... ela é cíclica, né? A produção publicitária, né? Então, teve a época, quando eu comecei, que eram, né, assim, orçamentos abertos, os diretores excêntricos, né? Colocavam a equipe lá para fazer 2 diárias, viravam 6, 7 diárias. E eram grandes estrelas, respeitadíssimas. Era outra cultura, era um outro mundo. Eram então, diferentes. As produtoras era um outro dinheiro, era uma outra história, né? E daí muitos diretores começaram a aparecer, né? Eu entrei nessa leva também, uma terceira geração depois dessa que eu estou falando, assim. Mas eu tenho vários colegas que ainda estão trabalhando, né? A gente está muito bem no mercado, a nossa geração, assim, hoje. Mas já foi mais pulverizado. O que acontece hoje, com a facilidade do audiovisual, né, entraram muitos diretores novos, talentosíssimos, né, tem muita informação, e hoje você produzir um filme é muito fácil, né? Então, produzir um clipe é fácil tecnicamente, né? Tem que ter o talento. Tem que ter o olhar, tem que ter a sensibilidade, É a tem mesma que ter coisa, a relação com... tentar dirigir uma Ferrari sem saber dirigir. Então, mas com complicado. as facilidades, muitos mas talentos tem muito, apareceram. Exatamente. Então, na minha época, quando eu comecei, eu acho que tinham 50 diretores no mercado. Hoje tem 400. Nós não tínhamos referência do que como que acontecia, etc. Tinha que pesquisar de uma outra forma. Hoje nós temos o Google, pesquisa, a facilidade, exatamente isso. E o AI entrando agora, a inteligência artificial. Também. Agora depende do olhar que do que a gente pode ser usado para nos agregar e nos ajudar na nossa área, em coisas que você não gostaria de estar perdendo o seu tempo. A edição, essa é a minha ideia. Facilitou na edição muito. facilita. Exatamente. Marcação de cor. A gente era da época do negativo. Não, imagina. Filmava. E desenho também. Fazer o storyboard, fazer desenho. Hoje em dia você faz se você quiser. Simples. Então, são coisas que você perdia um certo tempo, que você poderia estar fazendo o seu tempo para uma outra coisa. E eu acho que não estimulava os talentos que poderiam, né,
Também. eles, né, estarem presentes naquela época. Então, limitava a exploração. Exatamente. Então, assim, eu tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos, estudar tal, mas muitos outros não tiveram nem Então, você esse passou mínimo. anos à frente, porque lá já tinha chegado diversas Lá informações já que estava aqui, um outro mundo. que aqui Já não tinha um tinha outro olhar. chegado Sim, ainda. sim, sim, Então, sim. você já A experiência trouxe, por toda isso lá. que você acabou chamando a atenção das equipes, das produtoras, de todo mundo aqui, da parte de publicidade, das agências de publicidade, falando, o olhar dele está diferente, um olhar mais apurado e mais para frente, né? Sim, naquela época, sim. Naquela época, sim. Tinham, né, os cursos de formação aqui, eu acho que já tinha os cursos de cinema, tinha FAP, tinha... Mas é diferente, né? Sempre teve. A experiência mas lá... depende da oportunidade de como você chega até. Sim, sim. E a cultura da publicidade, do cinema publicitário, né? Que aí a gente lá estudava profundamente, assim, o cinema publicitário. O que dava para fazer no tempo. E era muito mais importante antes ainda, né? Porque o 30 segundos, 1 minuto era realmente a peça valiosa, né? Hoje em dia, com o digital... Com né, o digital, tá aquela que super nós faz 15... Ainda tem as grandes Claro, peças, a gente faz... que precisa para TV aberta. Vai... E a gente até faz com uma minutagem maior, né? Mas... Olha, é o elenco... outro mundo. Olha, os talentos, eu trabalho, sabe, que é mais focado para o elenco, para os talentos. Uma dúvida que eles sempre falam, gente, por que tem que gravar um dia inteiro, fazer tudo aquilo para passar 30 segundos? Não é? Mas eu falo, porque tem que chegar no perfeito. Ou pelo menos próximo. Qual é a sua visão? Mas a gente... São vários fatores, né? Depende, assim, elenco. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com o elenco na publicidade muito grande, porque é uma coisa muito rápida. E, assim, né, eu prezo, assim, sabe, a gente tentar preparar o elenco, fazer um ensaio com mais... ter pelo menos 1 hora com o elenco antes de começar ensaios com a câmera, com todo mundo lá, sabe? Ter um cuidado. E isso, para os 30 segundos, se tiver um texto importante, que é um ator, uma atriz tem que dar em 10 segundos, nossa, tem que ser aquela pérola, né? Às vezes eu fico 100 takes para conseguir... Para tirar o acting, para tirar a acting, expressão às vezes descansa, deles. vê, dá um tempo, volta, pense em outra linguagem de câmera, pense em outra... É uma coisa muito específica, né? Não é que nem conteúdo, que é uma cena, aqueles 10 segundos né, vai estar num episódio de 40 minutos, está ali, né? Não, é uma peça que, né, milhões e milhões de pessoas vão ficar vendo durante 1 ano. Tem aquele. Então, essa peça tem uma importância muito grande. Então, você tem que O alcance da publicidade é muito grande. Você tem que estar rodando várias coisas, várias imagens, digamos, para você tirar exatamente a que você falou. Ó, essa chegou no que a gente estava buscando. E não sou só eu também. A agência, a cobrança da agência é muito grande. A cobrança da agência, que daí vai para o cliente. Né? Muitas vezes eu tenho Todos uma banca têm que julgadora. Aprovar. Não, muitos, né? Gente, cheguei direção no de arte. Todo mundo dando palpite. Tudo. A posição do quadro. O tecido que tem uma mantinha no sofá, a posição da mantinha. Não, agora amassou. Não, agora estica mais. Não, gente, mas a manta tá lá no cantinho. Ninguém vai ver, né? Mas tem 5 pessoas opinando. É verdade. E ficam lá. E quando eles vão, né, no set de filmagem, a agência, às vezes o cliente... Tem agências parceiras, amigas. Não, claro. Sempre tem as pessoas boas, então não pode falar. Mas tem algumas que eu já presenciei. Então, eu já sei que algumas que atrapalham todo mundo e o elenco fica nervoso. Às vezes, números de clientes... Acho que é desnecessário, né? Porque você já Se você já está contratando aquela equipe é porque você confia, certo? Por que você vai ficar lá dando palpite? Você já não deu palpite na hora de fazer a arte toda lá do filme, né? O briefing, enfim. E muitos atores sofrem por isso também, né? Muitos. Porque... Eu estou falando em nome deles. Eu cheguei no resultado... e não consigo passar a arrebentação com a agência e com o cliente. Às vezes passa com a agência, tá tudo certo, tá alinhado, a gente tem os takes tão maravilhosos, era o que a gente queria,
e o cliente implica e não deixa seguir. E aí começa a estressar o ator, né? Então, tem essas coisas da publicidade que não são legais. Trabalho autoral, você me perguntou se eu faço conteúdo, então, assim, é um também dos sonhos isso. que eu, Conteúdo, como é que tá, que eu o que tenho você tem? para ter uma autoria, né, maior, para ter uma liberdade maior Vamos também. contar histórias, Vamos então. contar histórias. Histórias no audiovisual, na parte de conteúdo. Sem Você está tanta... pensando em filmes em que estilo? Comédia, drama, policial? Então, eu gosto muito de séries, né? Tenho acompanho muitas séries. Mas, assim, eu já tive uma experiência recente. Então, aí entra meu irmão, Guilherme Leme, né? Que é um super ator e agora diretor de teatro, de musicais. Se bem que agora ele está voltando com uma peça como ator, O Estrangeiro, que vai estrear dia 16 de maio aqui no Teatro Vivo. Olha. E está genial, direção da Vera Holtz. E aí ele volta. Eles montaram há 10 anos atrás essa peça, está voltando agora, Reloaded. E esse tempo todo, desde a saída da Delicatessen, a gente ensaiou, mas isso já é antigo, né? Uma parceria que são os irmãos Leme, para a direção de conteúdo. Uau, E sensacional. aí, e a gente fez uma série que foi pós-pandemia. Ainda era o final da pandemia, mas foi um sucesso muito legal. Foi o 10 por 10, que eram 10 curtas, 10 histórias de 10 minutos com 10 atores, 5 homens, 5 mulheres. Que legal. E aí eram atrizes de 20, ator e atriz, de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Cada um na sua fase. E aí a gente fez com Denise Fraga, com Leopoldo Pacheco, Bruno Mazeu, Ângela Vieira, a Luísa Reis, Ícaro Silva, Jandele Braz. Grande elenco. Grande elenco. Elcir de Souza, Patti de Jesus. É um projeto lindíssimo, lindíssimo, que foi criado nos Estados Unidos, um diretor, Neil LaBute, textos são todos do Neil LaBute, e ele fez com atores de Hollywood também para ajudar a classe. E a gente fez também, foi meio para ajudar a classe teatral no pós-pandemia. Então, foi um projeto junto com a Unimed. Desenvolvendo, fazendo a arte. E é lindo, esse projeto é lindo. São monólogos de todos esses atores, monólogos, abre Tá em câmera. algum streaming, alguma coisa pra gente assistir? Dá pra ver? Tá sendo negociado no streaming agora para voltar, né? Uau. Mas eu acho que tá aberto no YouTube, sim. 10 por 10. Vou procurar, quero ver. Sim, Ótimo. Sim, é incrível. Imagina a história de cada um, eles contando na visão deles. São textos do Neil LaBute, textos contemporâneos, eles assumem os personagens, são textos ácidos, assim. Adoro. E é uma linguagem que tem uma fotografia incrível, um preto e branco, a câmera parada, e a câmera aberta, sem corte. Tipo um monólogo. É um monólogo. É um monólogo de cada um, porque cada um estava em casa. É um cine-teatro. Não é? Porque cada um estava fazendo em casa? É porque não, foi depois da pandemia? Não, foi tudo em estúdio mesmo? A gente fez na estrutura do Teatro Unimed, ali na Santos, né? Que é lindíssimo ali. Então, foi toda na estrutura do teatro, que a gente fez tudo meio reservado. Assim. Era um pós-pandemia, então já tinha uma liberdade. Então, a equipe já estava presente. Que maravilha. Mas é lindo esse material. Então, depois desse material, você já está pensando em outro. E a gente já tem outro que está saindo do forno. Agora está nos últimos detalhes burocráticos aí para a gente entrar em produção, que é um Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte. Ai, meu Deus. Que amo. Foi um espetáculo que o Gui montou, um musical, que foi um super sucesso. E a gente está só afinando os últimos detalhes para entrar em produção, né? Questão burocrática de contratos e tal, mas a gente vai transformar, possivelmente, numa série, o Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte. Ai, que maravilha! Fora
os filmes publicitários, né? Fora os filmes publicitários. Que você mantém ativos sim, sempre. Sim, não. Teve esse último agora que você fez, que foi sensacional, que tá, acho que é o da Claro, e tem um outro que você que eu tá fiz, claro, fiz TIM, Banco do Brasil, fiz E é sempre Caixa num olhar, também. não é que é comédia, mas é sempre esse olhar de brincadeira, contado de uma maneira alegre. Sim, já transitei por muitos estilos. É isso que eu queria saber, O mas você é estilo nesse mais estilo. recente, que assim, nos últimos 2 anos, tem um lado meio pop, meio musical, meio dança. Eu cheguei a fazer muitos filmes de teen, que tinha aquele dançarino, o Sven, que era um alemão, que fazia as campanhas mundiais de teen, e eu fiz todos os filmes dele. E aí eu adotei um pouco dessa cultura pop dançante nos filmes, acho assim. ótimo, porque todo mundo acaba assistindo. Daí, chama atenção. Então, depois disso, por acaso, começaram a aparecer uns filmes mais pop. Então, eu fiz uma campanha de PicPay com as celebridades, daí era todo meio musical. Então, tem essa pegada mais pop. Se bem que a campanha de Claro é diferente. É meio umas cenas lifestyle, assim. Tem uma outra pegada, mas também com Mas tem um uma brilho. pegada musical. Mas tem esse brilho que eu falo, de musical, de tirar alguma coisa meio pop, mais musical. alegre. Mais alegre. Agora você está na Santeria. Estou na Santeria. Maravilha, adoro a Santeria, trabalho muito com o Rafa. Sim. Foi assim que nós nos conectamos. Grande Rafa, E Felipe Luque, o Edgar, uma equipe Exatamente. muito bacana. todos eles sensacional. A Paty. É isso mesmo. Então, tem mais um filme que vai rodar agora que você pode falar ou não? De publicidade? Não, a gente vai entrar em produção, mas não posso falar. A gente já sabe que não pode. Nunca pode. Nome E de tem cliente, uma nada. campanha nova de Banco do Brasil entrando hoje, exatamente hoje. Que maravilha. Que são uma campanha de crédito, que são uns 3, 4 filmes que vão rodear agora. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de falar da sua carreira? Também que eu acho importante dar dicas, tanto para as pessoas que querem entrar nessa área para ser um diretor de cena, ou também dicas que é o nosso foco, de talentos, como se comportar, o que fazer ou não. Alguma dica sua, particular sua. Bom, eu estava até falando isso agora de manhã, né? Que assim, eu acho que o talento, né? Hoje em dia, a gente falou das facilidades, né? De um talento aparecer. Então, assim, as dicas que eu posso dar. Pesquisar, ver o que está acontecendo no cinema publicitário, né? Que tem filmes maravilhosos, né? Pegar as principais produtoras, ver o que estão fazendo. Você pega a Santeria, daí pega a Iconoclast, a Stink, a O2, a Delicatessen. Tenta entender o que está acontecendo nas principais produtoras, né? Aí o mercado argentino, que é incrível, né? Então, daí você tem a Revolution, tem... ver o que estão fazendo aqui na América do Sul, né? Pesquisar o que está sendo feito nos Estados Unidos. Eu acho que o cinema publicitário tem muito a ensinar, né? Às vezes os jovens ficam muito no cinema, saem dos cursos de cinema e ficam, né, tentando procurar as referências mais em longas, né, e mais em conteúdo, mas lembrar que se quiser entrar na publicidade, é interessante uma boa pesquisa e entender o que é feito ali naqueles 2 minutos. Hoje em dia até aumentou, não é mais 30, né? Agora é 2 minutos, 3 minutos. Tem uns filmes maravilhosos, incríveis acontecendo, né? E que diz muita coisa em pouco tempo. Isso, e que ensina muito a apurar a visão para, né, essas peças menores da publicidade. E assim, começar a exercitar, porque hoje em dia com o iPhone você já filma, você coloca no Cinematic e já consegue muita coisa. Fazer muita coisa. E exercitar, né? Editar, procurar assim,
né, os programas, então, vai no DaVinci Resolve, vai no Premiere, começa a se interessar e começa a exercitar, filmar umas coisas, e aí vai, né, aproximando das pesquisas. Esse é um lado. E aí, para entrar realmente no mercado, é pensar e focar, é relacionamento, né? É você ter uma postura bacana, conhecer as pessoas, ver quem que podem ser os seus padrinhos no mercado, Tem uma boa padrinhos conexão, legais, né? E aí ter humildade, ter um, sabe, é muito de relacionamento pessoal. Tem muitos talentos que ficaram na estrada por arrogância, por falta de humildade, por uma resposta errada, uma respostinha, um nariz empinado. Eu acho que é aí. E vou te falar que é 50% do talento, da pesquisa, de tudo, e os 50% é o relacionamento. É essa, Sem dúvida, nós esse, lidarmos com pessoas. com né? pessoas. Então, você tem que ser gentil, você tem que saber conversar com cada um, ter um certo discernimento de como agir. Porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não querer, nossa, se Passar por tiver cima. aquela chance, sabe, de entrar no set como um diretor sendo novo, agora eu sou a estrela, agora eu vou mandar, agora não E é começa tão assim. bom, Não gente, ter um começa diretor assim. que chega, que cumprimenta, que os talentos ficam à vontade. Depois eu recebo esse feedback, eu como agência, agente, artístico, recebo e falo assim, nossa, esse diretor que você nos indicou, nossa, sensacional, ele entrou no set todo feliz, cumprimentou todo mundo, ajudou na hora da cena, amei trabalhar com esse diretor. E não é muito... Eu fico super feliz. Eu acho que isso é o mais Esse, importante. esse é o momento, entendeu? Porque é o momento que um precisa do outro ali, senão ninguém entrega. Sim. A questão é essa. Se não estarmos todos unidos e felizes naquele momento, que é uma diária de filmagem, 2 diárias de filmagem, se todos não estiverem felizes ali, não sai. E vai ajudar muito no resultado final. Muito. E vai mais Sabe? rápido, tudo melhora. E a publicidade Energia. mesmo, que é uma união de talentos, né? Porque às vezes os criativos eles dirigem quase juntos, né? Então você tem que saber lidar com os criativos, saber lidar com o cliente. Às vezes você fica, né, Claro, mas muito tem um decepcionado com as jeitinho coisas, para mas você falar. você tem que dar engolir, ver aonde você pode. Dar um sorrisinho para quebrar o agir. gelo. Mas eu Tentar acho fazer que alguma coisa. isso é o mais importante. Assim, Não, sabe? mas é primordial. Saber falar é tudo. Hoje a comunicação é o que mais vende. As pessoas estão se comunicando muito mais devido à mídia digital. Pessoas que não falavam, hoje fazem cursos para se comunicar, tentam saber falar. Porque é o único meio a gente se conectar. Eu fico, assim, super feliz de trazê-lo aqui no podcast. Porque se não fosse o podcast, eu não teria essa conexão com você. Que é o que eu estava falando. A gente, num set de filmagem, se a gente se encontrasse com uma coisa, a gente não ia conversar. Não dá tempo, a gente está trabalhando, está focado naquela publicidade, está focado em outra coisa. Não ia dar para você conhecer a Nani, pessoa, Sim, e sim. eu conhecer você, entendeu? Não tinha como. E assim a gente cria essa conexão, um precisando do outro. Ah, a Nani trabalha com elenco. Ah, de repente estou precisando de alguma coisa, vou lá. Ah, não sei o quê. Ou você mesmo com uma outra produtora de elenco. Ah, avisa a agência da Nani. Enfim, é isso. Nós somos parceiros. E todos nós Sim, temos sim, que sim. nos conhecer para um ajudar o outro. Porque não dá para você fazer um filme sem elenco. Assim, entendeu? A não ser se você estiver só fazendo o produto. Sim, Tudo bem, sim. aí sim. Nossa, Mas com certeza. todos, você precisa de talento. exatamente. E é isso que é maravilhoso aqui o podcast. Eu agradeço muito, porque é o seu tempo você estar aqui conosco e nos trazendo todas essas informações que muitas pessoas não conheciam quem é. E aqui estão conhecendo esse sorriso maravilhoso. Não sabia que ele era irmão de quem ele é. Eu não sabia. Então, assim, a gente vai conhecendo mais. E isso vai agregando mais informações e as pessoas vão se sentindo mais em casa, digamos, né? Com Porque quando a certeza. gente conhece as pessoas, a gente fala, agora conheci. Vai saber falar de você. E como falar de você. Essa Sim, grande simpatia, gente. Adorei, mas tudo que é bom acaba rápido, né? Nosso Já? podcast Não, tudo é bem. muito rápido. É o que eu te falei, é tudo muito rapidinho.
Mas já foi um resumo Legal. para a gente se conhecer, para nos conectarmos. E para as pessoas que querem entrar nessa área, tá aí a dica. Ele deu a dica. Os talentos, a mesma coisa. Como eu sempre falo, e que todos os diretores que vêm aqui, é fazer com que você se conecte, mas também você estude, você busca informações, você cria as suas oportunidades conforme as informações que você adquire. Uhum. Isso eu acho que é muito importante. Exatamente. Porque não é ficar sentado, parado e achar que vão bater na tua porta e te dar a grande chance da sua vida. Você tem que ir atrás. Tem que lutar muito. E quanto mais lutar, é melhor. É uma luta grande. Mas Sim, é uma melhor, luta boa. é maravilhoso. Muito prazerosa. Eu adoro conquistar as coisas, né? Nada vir de bandeja, você não dá valor. Agora, você conquistar, aí vale muito a pena. Aí você vai contar a sua história e você conta a sua história com os olhos brilhando. Não é isso? É isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado Agradeço a você. muito. Eu vou deixar aqui o Instagram dele para vocês seguirem e verem todos os filmes publicitários que são sensacionais. E peço também que vocês cliquem aqui, acionem o sininho, façam com que chegue para mais pessoas. Se vocês comentarem, darem o like, vai chegar para mais pessoas. É assim que eles reconhecem o podcast de audiovisual, que está aqui só para ajudá-los, para fazer vocês serem alimentados de conteúdo sobre todo esse mundo do cinema, da TV, de publicidade. E conhecer essas pessoas maravilhosas que eu trago. Muito obrigada. Até mais.